Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, mais uma manhã, mais um final de semana na presença do Senhor. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 15 ao 17, que diz assim: Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinham cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: Ai, meu senhor, o que faremos? E ele respondeu: Não tenha medo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu: Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava recheado de cavalos e carros de fogo em roda em redor de Eliseu. Amém. Meus irmãos, esse texto mostra para nós com muita clareza a questão de quando nós vivemos olhando a realidade visível, quando nós olhando para uma realidade invisível. Ele nos mostra com muita clareza quando nós olhamos aquilo, as coisas ao nosso redor, simplesmente num olhar humano, quando nós olhamos pelo lado espiritual. A Bíblia diz que aqui acontece uma situação. A Bíblia diz que os sírios vieram e sitiaram, cercaram o lugar que o profeta aqui estava. Então o moço, ou seja, o aprendiz aqui do profeta, está olhando para ele e está dizendo assim: e agora? O que vai ser de nós? Porque quando eu olho ao meu redor, tudo que eu vejo são uma infinidade de pessoas nos cercando. E agora não há muito o que se fazer. Eliseu aqui nesse caso olha para o moço e diz assim: mas olhe com os olhos espirituais. Aqueles que estão conosco é muito mais do que aqueles que estão no mundo. Se talvez esse moço tivesse olhado da mesma maneira, na perspectiva ainda humana, ele olharia e diria: olha, esse Eliseu ele é louco. Porque continua estando mais gente do lado de fora da muralha do que do lado de dentro. Existe mais gente com eles do que com a gente. Agora, Eliseu, quando desafia o moço a olhar para fora, ele diz assim: olha, maior é os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Maior é os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Na verdade, Eliseu não está falando de quantidade literal. Ele está dizendo que aqueles que estão com Eliseu são mais fortes do que aqueles que estão lá fora. Ainda que a quantidade dos que estão dentro sejam menores em quantidade de números, eles são mais poderosos do que os que estão lá fora. O que Eliseu está tentando dizer para esse moço é que o Jesus, o Cristo, o Senhor que está com eles ali, o Espírito de Deus que está com eles ali dentro, é muito maior do que infinidade de carros ou cavaleiros, ou cavalos que pudessem estar do lado de fora. No final desse texto diz assim: E orou Eliseu, dizendo: Ó Senhor, peço-te que abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O que é que eu e você temos temido nesses dias? A palavra do Senhor diz que maior é o que está com você, o que está em você. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que eu e você nós possamos apresentar nossa dependência diante do Senhor. Nesses dias eu tenho visto muitas pessoas e tenho falado com muitas pessoas que às vezes têm se desesperado diante das situações. O que Deus tem para nós nessa manhã é nos dizer que há um número maior conosco. Há um número maior conosco em todo o tempo. O Espírito Santo de Deus está conosco em todo o tempo. Nós não temos o porquê temer, porque Ele permanece no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar por isso? Espírito Santo, obrigado, Deus, por mais essa manhã, obrigado por esse tempo. Senhor, nós te pedimos perdão pelas vezes que nós duvidamos, que nós nos desesperamos, Pai. Ó Deus, pedimos que o Senhor tome as nossas vidas nas Tuas mãos, que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos abra os olhos, para que assim como esse moço pôde ver, Deus, carruagem de fogo ao seu redor, que assim sejamos nós também. Ó Deus, pedimos que o Senhor acampe os Teus anjos ao nosso redor, como Tua palavra diz,
nos livre, nos guarde, sustenta a nossa vida e nos traz uma nova visão para esse dia. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te sustente. Quero continuar lembrando você do nosso tempo de leitura bíblica. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem os textos a serem lidos hoje. Quero lembrar você também que por conta dos decretos do município e do estado, hoje ainda nós não temos o nosso culto, mas amanhã, domingo, nós temos o nosso culto apenas presencial, apenas online, perdão. Amanhã o culto apenas online às 18h30. Então nós desafiamos você para participar conosco desse tempo. Amém? Que Deus abençoe, um grande abraço e até mais.